Oi, ninos e ninas! Hoje o nosso tema é saúde mental. Eu estava devendo esse vídeo. Agora, antes que eu me esqueça, por favor, se você estiver gostando desse canal, se inscreve, curte, dá like, compartilha, deixa comentário, fala o que você achou, sugira temas também, tá bom? Vocês viram que já aconteceu a primeira entrevista do canal, o primeiro bate-papo com a professora Márcia Pedrosa. Um exemplo de vida, né? Eu aprendi muito com aquele bate-papo, muito mesmo. Então, eu vou falar de 7 ações, 7 estratégias que fazem eu me manter com a saúde mental. Não é fácil. Tem dias que eu me sinto realmente muito triste, muito angustiada, fadigada, desanimada. E às vezes eu não sei nem explicar por quê. Eu sei que tem a questão da doença, mas assim, a tristeza em si, eu não sei explicar a causa da tristeza. Porque às vezes me acontece alguma coisa, algum motivo que me faz ficar triste. Aí é mais fácil da gente lidar. E quando você fica se perguntando por que eu estou me sentindo assim, e você não encontra resposta para isso, é ruim. Mas eu vou até o fundo do poço, vou, como qualquer pessoa vai, mas eu não me permito a ficar muito tempo no fundo do poço. E eu devo isso a essas estratégias que eu uso para não permanecer no fundo do poço. Oscilo, ora estou no fundo, ora estou em cima, mas eu luto bravamente. É claro que a gente não escolhe estar no fundo do poço, não é? Ninguém quer estar no fundo do poço, né? Mas comigo tem dado certo essas ações, essas estratégias. Então, a primeira ação é quando eu me percebo assim, numa tristeza, num desânimo, numa angústia, numa irritabilidade, impaciência, eu procuro conversar mais com Deus. E se conversar com Deus não significa que eu paro tudo para falar com Deus. Às vezes eu estou no trânsito e eu estou falando com Deus. Eu estou no banheiro e eu estou falando com Deus. E claro que tem o meu momento também de parar tudo para me dedicar mais ao diálogo com Deus. E aí eu leio, né? E eu converso com Ele. E eu já disse a vocês que eu amo apelido, né? E eu também tenho um apelido para Deus. Você pode falar assim, mas você é doida? Como é que você tem apelido para Deus? Tenho, Ele é meu pai. Então eu falo e aí eu digo para mim, eu repito para mim, em voz alta: Deus me ama. Deus me ama tanto. E eu tenho certeza do teu amor. E aí eu começo a pedir a Ele para Ele me tirar daquela situação, deixar crescer esse sentimento que eu estou tendo. E tem dado certo. Tem sido uma experiência de constante diálogo com Deus. E tem sido muito bom porque é uma das pessoas e é o que mais me entende. Quem mais me entende aqui na Terra é Deus. Então, Deus te escuta, Deus te ama muito, então faça a experiência, tá bom? Segunda ação, terapia. Não fuja da terapia. Se você tem já um diagnóstico e não vai, não faça isso com você. Procure a terapia. A terapia me ajudou muito em várias coisas. Em várias formas de me enxergar, de me ver, a forma de me cuidar hoje. É totalmente diferente depois da terapia. E eu aprendo muito e aprendi muito com a terapia. Então, não desista da terapia. Você pode dizer, mas não está valendo não. Eu estou cansada de ouvir as mesmas coisas. Mas não são as mesmas coisas. Às vezes você que quer que radicalize, que mude demais. Mas é importante a terapia. Terceira ação, chorar.
Não tenha pavor de chorar. Não tenha medo de chorar. Não tenha resistência em chorar. Chore. E nesse choro, aproveite também para falar com Deus. Chore, fale para Deus tudo que está te angustiando, tudo que está te machucando. Chore, chore, chore no colo de Deus. Chore com Deus. E aí você vai ver como vai aliviar esse sentimento de dor que você está tendo. Quarta ação, lazer. Gente, lazer é também uma das ações que me faz... É como se fosse um levanta defuntos, no meu caso. Porque o lazer, ele me dá um gás, um ânimo, ele me dá uma... É como se fosse uma morfina para mim. Ele me... É um remédio que não vem de farmácia, mas para mim, eu utilizo o lazer como um remédio. E aí agora eu quero dizer assim, eu tenho lazer e procuro ter lazer com meu esposo, com minha filha, mas também com minhas amigas e amigos. Então, eu também procuro sair só eu e minhas amigas, ou eu e meus amigos do trabalho, porque quando eu tenho esse momento de lazer com a família, é formidável, também me dá esse gás, é um bálsamo. Mas com os amigos também. Eu sinto que ele me revigora em torno de 4 meses. Depois de 4 meses eu tenho que reabastecer. Então, assim... E aí eu não estou falando para você gastar, não. Tem lazer que dá para você curtir, passear sem custo. Você pode marcar encontro, cada um levar um prato, levar uma bebida, né, um suco, e algo que vocês queiram, assim, que gostem, para compartilhar e curtir os amigos e falar besteira, bobagem, que é isso. É uma das graças do lazer e uma das graças de encontrar os amigos. O quarto eu falei de lazer, mas o quarto também é quinto, porque o quarto é o lazer e os amigos, né? Se você está numa situação dessa, você precisa ter pelo menos uma pessoa que acredite em você, que te coloque para cima, que te escute, que te chame para comer um pastel na esquina, tomar um cafezinho na padaria, ir na casa dela comer uma sopa que ela fez. Ou ela ir até a sua casa e levar a sopa. Isso é muito, muito importante. Às vezes eu fico pensando como, às vezes, a falta de saúde mental, quando a pessoa está num nível, num grau, de que ela já não consegue mais discernir o que é legal, o que não é legal, e aí ela se isola. Não deixe chegar a esse ponto. Comece a usar as ações. Claro que essas ações que eu utilizo comigo dá certo. Procure a sua. Talvez essas também dê certo com você, mas talvez não dê. E aí é bom você se autoavaliar, se examinar e dizer, não, eu gosto de tais coisas. Busque, procure o que você gosta. Né? Tem gente que gosta de marcar com os amigos para jogar dominó, baralho. Né? Eu também gosto. É muito massa, gente. É muito massa e não gasta. Tá vendo? Porque assim, eu posso estar falando com pessoas que estão nessa situação de dor, de angústia por conta do desemprego. E aí eu estou aqui para te dizer, busque ações, estratégias que façam sua mente continuar sadia para você conseguir o seu emprego. Ou você começar a ser empreendedor, começar a empreender, né? Quem sabe?
Então, o 6, não permita que palavras, né, que às vezes as pessoas, ou pensamento negativo, palavras de pessoas que às vezes sem querer fala e aí te atinge, ou pensamento negativo, tome conta de sua mente. Tipo, isso acontece comigo. Ou alguém, você ficou desempregado e alguém diz, você não para em emprego nenhum. Ou se tem um problema de saúde, a pessoa diz, mas tu é fresco ou fresca. Não permita que essas falas tome conta da sua mente, te adoeça. Porque às vezes essas falas são às vezes jogadas ao vento e a questão da pessoa com a pessoa mesmo. Gente, eu tive que parar, porque vocês sabem, né? Eu já falei que a porta faz um barulho maravilhoso, mas voltando. Então, não permita que o outro traga um problema dele para te machucar. Às vezes, e aí o que acontece? Eu uso a seguinte ação, a seguinte estratégia. Quando uma pessoa me trata mal, tipo, fala esse tipo de coisa, como é que eu penso? Ela não está bem. Eu penso, ela não está bem. Porque quando uma pessoa falar esse tipo de coisa para outra pessoa, com certeza a pessoa não está bem. Ou é uma pessoa que tem dificuldade de ficar bem. E aí, quando eu digo isso, ela não estar bem, eu não tomo o problema dela para mim. Porque é um problema dela. Se ela não acredita no que eu digo, é um problema dela. Então, quando eu digo que ela não está bem, que eu digo para mim que ela não está bem, e de fato ela não está bem, eu não tomo aquilo para mim. E aí o que acontece? Aquilo não me adoece. Outro dia eu fui numa... Eu faço um trabalho de entrar em contato com empresas, desculpa, pequenas, médias e grandes empresas para se tornar parceiros da instituição onde eu trabalho. E aí eu passo todo o objetivo, porque cada evento que tem, a gente precisa de parceria. Em torno de 3 eventos que a gente busca parceria por ano nessa instituição. E é uma experiência muito boa, eu gosto muito. 90% dos contatos que eu faço são todos positivos. Eles concordam com a parceria e se comprometem ou em doar ou em fazer uma ação, dependendo do plano que a gente desenvolve, e eu passo para eles e eles concordam e desenvolvem. E eu estava tentando conquistar um empresário, um pequeno empresário, uma pequena empresa, para parceria que é perto lá da instituição onde eu trabalho. E aí, quando eu fui entrar em contato com esse empresário, esse microempresário, ele foi tão ríspido, foi tão grosseiro comigo, que eu não esperava, porque nunca fizeram isso comigo. Eu tomei o impacto foi tão grande que a minha primeira reação, minha garganta secou. Eu fiquei estarrecida. Porque ele foi irônico, ele desdenhou do pedido de parceria e, em outras palavras, disse que não era para eu voltar mais lá e tal, tal. E aí ele estava achando que ele estava fazendo um grande... que ele estava sendo um grande exemplo e aí deu um valor para doação. E o valor que ele deu foi R$ 5, só que antes ele queria dar 5 centavos. Gente, a primeira sensação daquilo, aquele impacto, realmente a vontade é dizer que eu não quero, ou muito obrigada, a gente não precisa dessa parceria dessa forma.
que ele podia dar mais. Mas assim, se ele não quisesse dar, que ele fosse gentil, dissesse, como alguns já disseram, eu não vou participar. Esse ano é um ano difícil, como a gente sabe que está numa situação difícil. Eu não tenho interesse. Porque é isso. Os negócios, eles acontecem dessa forma, de forma positiva ou negativa. Você entra em contato, faz a proposta, tem a contraproposta e às vezes dá certo, às vezes não dá a parceria. E ele foi muito deselegante. E aí eu disse, não, esse senhor ele tem um problema que é dele. E esse problema está instalado nele. Pelo que eu percebo, já é crônico. Eu não vou agir com deselegância com ele, não. Eu falei obrigada e tchau. E aí o que eu fiz? Naquele momento eu saí tão bem resolvida e tão feliz, porque eu disse, o problema é dele com ele, não era comigo. Ele tem problema com ele, ou com as demandas dele, ou com as questões dele. Agora, se um dia ele assistir esse canal, que eu espero que assista, tá aqui a dica. Não permaneça assim, Senhor. Mude. Porque esse tipo de ação, esse tipo de diálogo, porque nem foi um diálogo, assim, foi tão grosseiro, adoece. E adoece o Senhor. Então não queira isso para vocês. Às vezes a gente tem direitos e a gente quer resolver os direitos brigando, gritando. Isso só piora e faz com que você perca a razão. Eu estou no restaurante e o garçom demora de me atender, atende todo mundo e a minha mesa é a última a ser atendida, ou eu espero e não sou atendida. E aí, a melhor forma de resolver é gritar, fazer barulho, fazer barraco, como aqui em Salvador diz. Não, você está no seu direito, você está pagando, igual todo mundo vai pagar. Mas você pode conversar, chamar ou o gerente ou o garçom e falar que se você não for atendida naquela hora, você vai se retirar do restaurante. Ou então, se você não quiser desgaste nem no diálogo, pega as suas coisas e sai e vai para outro. Mas se você quiser muito conhecer o prato daquele lugar, o melhor é o diálogo. Você vai ver que vai ser a melhor coisa. Porque se você briga, se você grita, se você faz um barulho, você acaba perdendo a razão. É claro que tem situações, eu não estou falando de situações de emergência, situações críticas, como a gente vê em hospitais, se recusar a atender um paciente, aí é de enlouquecer mesmo. Aí todo ser humano tem que chamar atenção para si, para ver se outras pessoas ajudam. Não estou falando de situações emergenciais. Então, poupe-se para esses momentos. Tenha mais cuidado com você. Não se desgaste tanto em situações de conflitos. Se você vê que você não está em condição, você está numa empresa, tem o cargo de chefia ou não, e você tem algo te incomodando, algo que não está legal. Se você não estiver bem naquele dia, ou se a pessoa foi agressiva com você naquele dia, tente se acalmar para depois dialogar. Você vai ver que vai ser bem melhor. Então, essa ação eu utilizo. Ou eu converso depois, né? Se fosse alguém, um colega meu de trabalho, no caso, esse senhor é de uma empresa, de uma outra empresa. Então, eu deixei ele lá, deixei ele ao vento, porque disse, eu não vou me desgastar, eu não vou gastar minha energia com uma pessoa que não sabe lidar com diálogo. Né? Que ele simplesmente poderia dizer, eu não posso colaborar, eu não posso fazer parceria por agora. Venha no ano que vem, ou venha depois. Na verdade, ele tem todo direito. Mas ele não soube, ele não sabe, ele se perde no diálogo. E aí ele vive embrutecido com ele mesmo. Que pena. Que pena, porque isso faz um mal do tamanho. E isso afasta as pessoas. Tá? Eu espero que tenha dado para entender, que tenha ficado claro o que eu estou tentando falar.
Não gastar energia com coisas que te desgastam e que você pode resolver de uma forma mais simples. É... 7. Os relacionamentos que tem um pouco a ver com essa ação que eu falei anteriormente, mas aqui é quando você tem um relacionamento mais próximo com as pessoas e aí, por você ser mais próximo, às vezes a pessoa tem uma atitude que para você parece que a pessoa queria te machucar ou você não esperava aquilo da pessoa, tal ação, e aí você se choca e você fica extremamente triste porque você nunca fez aquilo com a pessoa, nunca foi deselegante ou nunca falou dela por trás e ela vai lá e fala de você. É realmente, você fica, dá tristeza mesmo. Mas essa tristeza não pode se instalar. Você precisa também usar a mesma estratégia do tópico anterior. A mesma ação. Ela está com problema. Ah, Rosângela, todo mundo tem problema, só eu que não. Não, gente, não é isso. Eu também erro. Eu também tenho problemas. Quando eu falar de um colega para uma outra colega, eu estou com problema. Eu só estou dizendo que, às vezes, a gente se desgasta. E aí, o que é que eu percebo? Aí você se choca, se decepciona com essa colega, que você tem uma relação próxima, e se afasta. Você mata a pessoa. Isso é um desgaste mental muito grande. Isso é um desgaste mental muito grande. Por que você não pode esperar um momento para procurar saber, mas no diálogo? Por que aconteceu isso? Por que, amiga? Por que, colega? Tal situação aconteceu. Eu fiquei tão triste porque eu gosto tanto de você. E aconteceu. Será que aconteceu mesmo? E será que foi assim mesmo? Não, eu vejo as pessoas param de falar com a outra, se distanciam. Aí eu digo assim, como eu sou também da área de educação infantil, eu digo, as crianças da educação infantil conseguem ressignificar com menos tempo. Elas se chateiam entre elas, mas poucos minutos depois elas estão entrelaçadas e trocando os mesmos brinquedos e fazendo as brincadeiras. E aí nós, os adultos, que temos o poder do diálogo, nos anulamos, matamos o outro e dizemos, fulano não presta. Até parece que eu sou mega, hiper perfeita. A perfeição mora em mim, só pode. Porque quando o outro erra, gente, a outra ação que não estava aqui, que eu vou falar, no caso essa é a 8ª. Quando o outro erra, ele está numa situação mais delicada. Ele está precisando do teu apoio, da tua ajuda. Eu, que fui a vítima, estou numa situação mais confortável. Então é muito mais fácil eu buscar o diálogo do que quem errou. É claro que quem errou tem que ter humildade. Tem que ter humildade, tem que ter hombridade, seja homem ou mulher, para pedir desculpa e perdão. Porque a vida é assim, de erros e acertos. Ninguém nasceu sabendo a dirigir. Ou já nasceu? Então a gente errou muito para aprender a dirigir, a pilotar um carro e um avião. Claro que esses erros não precisou chegar a um acidente. Provavelmente, a maioria foram erros consertáveis. Mas tem gente que se permite errar, mas não permite que o outro erre. Então, a estratégia, a ação que você tem que ter é
Se coloque no lugar do outro. A ação é de pensar, eu preciso apoiá-lo, mesmo com o erro. Depois eu vou falar com ele que não tá legal esse erro, mas eu não vou jogar pedra. Ah, mas você é muito besta. A questão não é ser ou não besta. Quem me garante que mais tarde eu não vou cometer o mesmo erro? É por isso que eu evito usar a palavra nunca. Eu nunca vou fazer... Não, eu nunca vou... Eu não uso a palavra nunca. Eu tirei essa palavra do meu dicionário. Desde o dia que eu dizia que eu nunca ia fazer tal coisa que eu fiz, eu digo, gente, eu não posso usar essa palavra, porque eu posso fazer. E fiz. O que eu dizia que eu nunca ia fazer, eu fiz. Lição de vida, eu tomei isso. Às vezes a gente se trai. Nós mesmos nos traímos. Não porque queremos. É porque o ser humano está vulnerável. Certo? A nona, respeite seu limite. Eu já falei que hoje a terapia me ajudou com que eu respeitasse meu limite. Então, se eu vejo que eu não tenho condição de fazer tal função, eu não faço, porque eu respeito o meu limite. Porque é um cuidado comigo. Eu não vou mutilar meu corpo nem minha mente fazendo algo que, às vezes, assim, eu percebo que alguém fala assim, no trabalho é ótimo acontecer isso, né? Sempre acontece, sempre não, mas às vezes acontece isso. De alguém de uma hierarquia maior e fala, fulana, você pode fazer tal coisa para mim? E aí a pessoa, meio que no impulso, fala, posso. E depois a pessoa fica reclamando, às vezes é para pegar um peso, que não pode pegar peso, e que Beltrano disse para ela fazer aquilo. Aí você dizia, Beltrano, eu não estou podendo pegar peso, eu estou com minha coluna, ou eu estou com problema tais, ou eu não estou em condição, eu estou sentindo que toda vez que eu pego peso. Mas não faça isso com você. Respeite o seu limite. Respeite o seu limite. Você é muito importante para Deus. Deus te ama muito. Quer ver uma coisa? Quem tem fibromialgia vai se identificar com essa. Porque quem tem fibromialgia é complicadíssimo isso que eu vou dizer. Mas a terapia ajudou e Deus não se agrada disso que eu vou falar. Quem tem fibromialgia, para esquecer as dores, fica viciado em trabalho. Viciado mesmo. Não para de fazer as coisas. Faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. Por quê? O inconsciente dele engana a mim, que tenho a fibro, fazendo com que eu entenda que eu trabalhando eu vou esquecer. Quando eu estou trabalhando eu esqueço, mas quando eu tento relaxar o corpo, quando eu paro de fazer atividade física, atividades que exigem, né, movimentos, que exigem um esforço, aí a crise vem. Aí as dores vêm muito mais forte. Por quê? Porque eu não respeitei o meu limite. Eu não posso fazer esforço. Eu não posso exigir muito do meu corpo. E minha mãe tem fibro e ela demorou, porque ela, no interior ela não tem terapeuta. E aí era mais de décadas. Quando foi descobrir, foi a partir do meu diagnóstico, eu levei ela para o médico que me acompanha, que descobriu, babá. E aí eu disse, minha mãe, que não era diferente de mim, mas eu luto, não é que eu estou perfeita de respeito ao limite, não. Eu ainda estou com dificuldades, mas eu melhorei muito depois da terapia. Então, ela dormia 3 horas da manhã passando ferro, adiantando almoço, costurando roupa. Era assim. E eu não era diferente disso, não. Eu ficava exatamente como ela, só não fazia isso. Eu pegava as coisas da sala de aula, atividade, ficava fazendo planejamento, atividade. Quando eu ia para a cama, eram as 3, 4 horas da manhã. Isso é
verdade. E quer dizer, eu não respeitava o meu limite, eu não cuidava de mim. Assim como minha mãe, eu me mutilava. Isso é mutilação. E aí eu chamei minha mãe e disse, minha mãe, Deus não está alegre com essa postura de vida da senhora. Com essa forma de vida da senhora. Ela, por quê? Eu digo, porque a senhora vive se mutilando. A senhora não tem lazer. A senhora não tem tempo de se olhar no espelho. A senhora não tem tempo de se acarinhar, de se beijar, de saber o que é que a senhora gosta mais na senhora. Então Deus é que te fez. A senhora é imagem e semelhança de Deus. E a senhora está maltratando o corpo que ele deu. Ele fez o mundo em 7 dias. Em 6 dias, no 7º descansou. Olha, eu já estou querendo botar Deus para trabalhar. Fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Isso é bíblico, o lazer é bíblico. O cuidar de você é bíblico. Eu amo me maquiar, gente. Eu amo cuidar de mim. Eu não gosto de terceirizar o cuidado comigo. Seja com a pele, com o cabelo, com unha. Só que eu não dou conta mesmo, que eu não sei, que preciso de alguém mesmo, que eu não vou conseguir. Tipo, sobrancelha, eu não consigo fazer o desenho, preciso de uma design. Então, gente, são essas ações, são essas estratégias que eu utilizo para ter saúde mental, para que eu não me entregue no fundo do poço, para que eu não me entregue à negatividade, para que eu não me entregue a palavras mal compreendidas. Não se permita adoecer, sendo que Deus te deu a inteligência para recriar, para repensar, para recomeçar, certo? Então, um beijo e o próximo vídeo esteja aqui curtindo e compartilhando e deixando comentário. Tchau!